decretada em 2007, que a gente vem estudando o tema de ZPE, participando dos eventos do MIDIC, viagens internacionais, onde essas ZPEs elas funcionam em outros países da Ásia, nos Estados Unidos, que se chama Free Trade Zone. Então a gente vem estudando tudo isso e junto com a BRASP, que existe uma Associação Brasileira das ZPEs, a gente também vem, junto com as outras ZPEs do Brasil, tentando, e também junto com o MIDIC, grupos de trabalho, discutir a legislação. A legislação das ZPEs do Brasil, ela passa por algumas propostas de mudança, que eu posso comentar aqui ao longo da apresentação, mas que são também muito importantes para aumentar a competitividade da proposta de ZPE. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês. Meu nome é Marcos Roberto Dubê, eu sou presidente da empresa Cone, vou explicar o que é a empresa, sou presidente do conselho da empresa e a gente vem desenvolvendo esse projeto aqui na região de Suape desde 2009, 2007 iniciou e 2009 mais de uma forma mais efetiva. Vocês vão ver que faz, como o secretário falou, é um projeto mais amplo que a ZPE está contida, Fica em Jaboatão, a ZPE fica em Jaboatão, secretário, em Jaboatão dos Guararapes, e o nosso projeto do Cone, ele envolve o município de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, mas que Escada está próximo e participa desse desenvolvimento regional. Então, inicialmente, existe um conceito que a gente aprendeu ao longo do tempo, que quando a gente olha para portos em outras regiões do mundo, como na Europa, por exemplo, quando você olha para Antuérpia, na Bélgica, ou Rotterdam, na Holanda, esses portos eles geralmente são divididos em 3 níveis. O primeiro nível é o nível do porto, da água, onde você tem a movimentação de containers, e tem a movimentação portuária em si. O segundo nível, que em Suape também existe, são de indústrias e empreendimentos estruturadores que têm grande incentivo do Estado brasileiro, da União e do estadual, para se viabilizarem. No nosso caso aqui, esses empreendimentos são a refinaria, o estaleiro, o polo petroquímico, que eles ficam nesse segundo nível. E o terceiro nível portuário são das empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, todos os portes, que dão suporte à atividade portuária. Nesses lugares que eu comentei, em Rotterdam e Antuérpia, o PIB desses 3 níveis funciona assim. O primeiro nível são 10% do PIB da região, o segundo nível são 30% do PIB da região e o terceiro nível são 60% do PIB da região. Quando nós começamos a diagramar o CONE, que significa Condomínio de Negócios, e a ideia da figura geométrica de concentração de investimentos, a ideia foi justamente criar um projeto que pudesse viabilizar o terceiro nível portuário do Complexo Industrial e Logístico e Portuário de Suape. Então, o projeto nasceu com essa concepção de ser esse terceiro nível. E nesse terceiro nível, ele se implanta diversos projetos, de diversas naturezas, por isso que se chama condomínio de negócios. Não é apenas um condomínio logístico, é um condomínio industrial que tem processamento, que tem logística, que tem serviço, e é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E dentro desse terceiro nível tem a ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas esse aqui é um mapa onde aqui do lado direito você tem um aeroporto, Internacional dos Guararapes, aqui o Porto de Suape, e tudo isso que está marcado, talvez tenha ficado melhor para ver. Tudo isso aqui que está marcado aqui são os projetos do CONE. Toda essa retroárea aqui são os projetos que eu vou explicar, as unidades de negócio, e depois eu vou me concentrar na ZPE. Essa mancha azul aqui, ela é toda a área do Complexo Industrial e Portuário de Suape, que inclui uma grande massa de preservação ambiental
no complexo, né? Aqui é a área da refinaria, o estaleiro. Então, você tem o primeiro nível portuário na água, movimentação de contêineres do TECOM. O segundo nível, as empresas que precisam estar próximo da água, próximo do porto. E o terceiro nível, as empresas que eu mencionei, tá? Então, essa é a divisão. Então, nós fizemos um trabalho de planejamento urbano, né, para desenvolver essa área e criamos temas, né, para uma melhor compreensão do mercado e para atender os clientes e investidores nacionais e internacionais. O Cone Swap Multimodal é uma plataforma de multimodalidade, uma vez que ela está localizada lindeiro à projeção da ferrovia transnordestina, né, que é um investimento importante, que ainda, infelizmente, não chegou à Swap, mas vai chegar. A Expressway, que é a via, né, que sai da rótula, quem conhece o cabo ali sabe ali, o Dom Helder Câmara do lado direito, né, a rótula viária, e dali nasce a Expressway, que é a via pedagiada que leva até o porto de Suape. A BR-101, então, cortado por todas as outras vias federais e estaduais do modal rodoviário. O multimodal também está muito próximo do aeroporto, tá certo? Que é um outro modal, e existem também outras modalidades, como, claro, evidentemente. Então, você tem a rodovia, a ferrovia projetada, o porto. Existe até também a possibilidade do modal dutoviário, que é através de dutos para transporte de granéis líquidos. Então, essa plataforma ela está evidentemente dividida em fases, né? Existem dentro do multimodal e do plug and play, que é um outro projeto que é mais para atender a parte de centros de serviços industrial e processamento. Nós temos 70 empresas operando nessa plataforma, né, com uma geração de emprego aproximadamente de 6.000 pessoas nessas empresas todas que estão operando. Empresas de grande porte, como, por exemplo, o centro de distribuição do Grupo Pão de Açúcar e do Via Varejo, para atender todo o Norte e Nordeste, está nessa plataforma. Né, vocês veem aquelas lojas que o Pão de Açúcar abriu, o Pão de Açúcar Minuto, etc. e tal, e todas as outras lojas de supermercado saem desse centro de distribuição. Você tem empresas como a FedEx, né, que é a sede hoje, depois da aquisição da Rapidão Cometa, em Pernambuco, e diversas empresas do mercado varejista, do mercado de logística, do mercado de aço. Plataforma. Não são só galpões, existem pátios, existem estacionamentos para carretas, como é um local para apoio dos caminhoneiros que fazem o serviço na região, que se chama Truck Center, containers para dar apoio ao Porto Suape, de containers cheios e vazios, mas mais vazios, e os outros projetos que dão todo esse suporte. Existe uma outra unidade que é o Cone Agregados, que é ligado a uma cadeia com base em uma jazida mineral de brita, e o Multicenter é uma área de serviços para atender a parte de comércio, alimentação e tudo que está em desenvolvimento. É nesse contexto que nós, como o secretário falou, acreditamos que a ZPE se insere, porque ela não está isolada, né? Ela está fazendo parte de uma cadeia de industrial e logística atrelado ao porto, atrelado a esses investimentos para se viabilizar. Existe também uma componente educacional no projeto, né? A gente está atraindo porque a gente acredita que a educação é uma componente importante para a perpetuidade dessa infraestrutura. Existem cursos de logística do Senai, né? do SESI, a gente também tem uma parceria, inclusive universidades, né, que estão instaladas aqui. Tá? Lá no fundo é o centro de distribuição do Pão de Açúcar. Qual é realmente a vantagem
de estar fora ou estar dentro da ZPE para quem exporta. Porque você já tem a Lei Candir, né, que é lá de trás, que quem exporta já tem os benefícios. Quer dizer, então nós realmente levamos um tempo para entender isso tudo. Existem melhorias que estão sendo propostas na legislação, como eu falei. Mas realmente a estabilidade que a lei tem, né, que é uma lei federal, somada ao conjunto de benefícios que tem de todas as outras leis e regimes juntos, contidas na ZPE, e a facilidade da Receita Federal e todo o desembaraço, a gente realmente chegou à conclusão de que a ZPE pode vir a ser realmente um empreendimento e uma política de desenvolvimento econômico importante para Pernambuco, importante para todos os estados que ela se aplica. Então, você tem a suspensão dos impostos de importação, né, como eu acredito já tenha talvez sido mencionado, a isenção do ICMS, os procedimentos de exportação e importação são bem simplificados. Uma vez eu conversei com o pessoal lá da Fiat, né, que está instalado em Goiânia, e às vezes cada ramo tem verifica esse benefício de uma forma diferente. Às vezes o que você pensa que é o melhor benefício, para ele é melhor, por exemplo, essa simplificação dos procedimentos. Então, para quem trabalha com partes e peças da indústria automotiva, que é uma componente altamente complexa, esse processo de simplificação e desembaraço pareceu para ele ser uma das coisas mais importantes, por exemplo, né? Isso numa das conversas que a gente teve. Liberdade cambial, condições asseguradas por um prazo de 20 anos, que eu falei com mais 20, que isso é a estabilidade da lei federal, a segurança jurídica e estabilidade da regra do jogo que traz no seu bojo, redução de 75% do imposto de renda sobre os lucros, que isso é uma coisa via a SUDENE, né, a questão do imposto de renda, tá certo? Então, além desses benefícios que estão aí listados, tá certo, dessa tributação, eles também têm o benefício da logística, né, da localização e da integração com toda essa cadeia. Então, assim, fazendo um paralelo assim com uma coisa que todo mundo conhece, shopping center, né? Então, esse projeto integrado do CONE com o Complexo Industrial e Portuário de Suape é como se fosse um grande shopping center industrial e logístico, que tem um mix, que tem, como se você tivesse, aqui tem a área de serviço, eu vou no shopping e resolvo tudo, eu quero ir na praça de alimentação, eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar um presente. Então, a plataforma integrada, ela gera valor e aumenta a eficiência para garantir a competitividade das empresas, tá certo? Então, essa é a principal proposta de valor do CONE, de se concentrar no problema das empresas, criar a solução, aumentando a eficiência. Aqui eu vou entrar rapidamente na proposta do setor de frutas, tá certo? Que a gente andou pensando e a gente quer fazer uma proposta, né? Mas antes aqui, só para dar dois exemplos. Se a gente pegar aqui o Grupo Pão de Açúcar e o Martin Brower, né, que é a empresa que faz a logística da McDonald's e da Subway. O que aconteceu com essas empresas? Elas estavam mal instaladas em outras regiões e nós conseguimos aí, por exemplo, no caso do Pão de Açúcar, diminuir em 4 dias, tá, o inventário médio. Então, você imagine que num galpão de 11 hectares aproximadamente coberto, 110 mil metros quadrados, está lá armazenado aproximadamente 300 milhões de reais de bens, né? Tudo que vai para essas lojas, equipamentos eletrônicos, etc. Se você consegue reduzir do ponto de vista logístico 4 dias desse estoque, a gente está falando de muito dinheiro e muita economia para a empresa, né? Então isso foi uma coisa importante. A customização da área para atender a operação também se mostrou muito importante para a parte de estocagem, e isso conseguimos aumentar aí, só com o pé direito e a customização da infraestrutura, 25% do espaço de estoque. Conseguimos também otimizar a eficiência da operação com redução de mão de obra, nesse caso, porque
a logística ficou mais estruturada. No Martin Brower houve uma redução de energia, tá certo? De cerca de 22% e um aumento. E vocês podem ver como é que era a infraestrutura dessa logística. Então, tudo isso pode ser aplicado na zona de processamento e exportação. Então, entrando aqui agora na parte do agronegócio, de frutas, né, dado esse contexto, nós entendemos que o setor ele é muito importante, né, o setor de fruticultura. O Vale de São Francisco desempenha um papel muito importante nas exportações do Estado, né, e a gente estudou muito a manga e a uva, né? E, a princípio, dado as características de ser, né, um produto perecível, né, a gente acredita que se concentrar mais na solução da manga para o setor fosse o mais adequado para uma solução inicial na ZPE. Tá? Então, isso conversando com o segmento, essas conversas, essa estrutura, elas precisam ser ampliadas, mas, a princípio, a gente acredita, e queria até, secretário, colocar a sugestão, né, de envolver as associações, de envolver a Vale Export, que faz essa associação que faz todas as vendas de fruta para os Estados Unidos, né, e a gente fazer realmente uma análise na conta, porque eu vou mostrar aqui rapidamente no final que isso pode representar um ganho de eficiência de pelo menos uns 30% a 35% para o Vale de São Francisco, se isso for feito. Tá? Então, atual que por que pareça, existem as empresas, né, que plantam e exportam frutas, precisam ter opções de portos, mas faz muitos anos que nenhuma fruta produzida no Vale e em Pernambuco é exportada através de swap, né? Então, do porto de swap. Então, isso realmente assim, é uma coisa que pelo menos é só Salvador e Pecém. Então, isso pelo menos para mim, eu fico assim, impressionado com isso, né? Mas, então, existem 3 portos de saída, né, com distâncias de entre 450 a 900 quilômetros dos locais de produção. Existe nessa logística, é uma logística cara, né, porque como é um produto perecível, você tem que ter aqueles containers que tem que é o geradorzinho para manter a temperatura, isso é muito caro também. Então, é uma logística realmente cara da relação que sai do porto para o vale, para o outro porto novamente lá fora. Então, se for estudar a logística de onde esse material vai, se for para os Estados Unidos, para o porto hub que concentra essa distribuição. Então, toda essa cadeia tem muita oportunidade de melhoria de eficiência logística. Tá? Então, esse custo de estadia no porto também, de armazenagem, toda a área portuária é muito cara, né? Então, armazenar os produtos e as frutas lá no porto também é uma coisa muito cara. Então, é o seguinte, outras questões do desafio é essa alta carga tributária que existe, a dificuldade de desonerar a cadeia, né? Inicial que o shelf life, né, que é esse tempo entre a colheita e chegar na gôndola do supermercado, ele é muito curto. Então, isso torna a logística uma logística bem intensa. O pequeno produtor e quem é o médio produtor que não tem condições de investir numa infraestrutura de packing house, né, e disso próximo lá, realmente é ainda mais desafiador de quem tem essa infraestrutura. Então, a ZPE também, essa proposta que a gente traz, ela também pode atender
esse pequeno e médio produtor que não tem essa capacidade de investir nessa infraestrutura. Dividir o processo em 3 grandes etapas, né? A etapa do plantio e da colheita, tá certo? No campo, a etapa que a gente chamou de primeira etapa de processamento e a etapa e a segunda etapa, basicamente, plantio e colheita, tá certo? A primeira etapa de processamento, toda essa parte de seleção, classificação, lavagem, embalagem, que tem uma certificação internacional do FDA, né, americano, quando é para os Estados Unidos, para a Europa, muito rígida, né? Essa parte de certificação é muito rígida, tem o inspetor, né, os inspetores americanos que tem que ser pago pelas empresas, e certificadores, então isso a gente está atento a isso, porque sabe que qualquer movimento nesse sentido tem que ser feito nesse sentido. Então, a etapa que a gente está fazer um posto avançado, tá certo, do Vale do São Francisco, na ZPE, né, localizado em Jaboatão, para fazer toda essa parte de processamento e logística, que está aqui descrito, da recepção, do controle, do resfriamento, da segregação do pedido, da paletização, também tem um ambiente certificado, né, sanitário, né, parte de paletização, de cantoneira, de fitamento, estufagem, expedição, exportação e outros processos, né? Então, a princípio, o que é interessante daqueles incentivos que eu falei antes, tributários? E isso está implícito, tá? É o seguinte, quando fala de desoneração, a ZPE fala de toda a cadeia para trás, né? De toda a cadeia, desde o plantio e da colheita, passando pela primeira etapa e segunda etapa. Significa que por exemplo, eu estava conversando com usado, né, para inibir o crescimento da manga. Ele é muito caro, né? Mais de R$200 por litro, né? R$250 por litro, é muito caro. Em outras regiões, de 10, 15, 20 dólares. Então, isso para dar um exemplo só de um produto, um exemplo de um produto de fósforo, magnésio, fertilizante, defensor em geral, combustível, energia. Quer dizer, a gente tendo essa segunda etapa do processamento na ZPE, pelo que a gente entende da legislação da ZPE, toda a cadeia poderia ser desonerada. Tá certo? Então, não é só o que está sendo feito na segunda etapa, lá na ZPE em Suape. Toda a cadeia. Então, a gente está falando de, se a energia, o imposto sobre a energia de ICMS, por exemplo, a gente está falando de 25% da energia, a gente poderia ter uma desoneração da energia nesse processo. Isso para dar um exemplo, fora todos os outros insumos para atender o objetivo de exportação. Então, isso daqui é um exemplo do que é que a soma de todos os outros benefícios que existem fora a ZPE para exportação, dentro da ZPE,